Certo, turminha? Então, voltando aqui para nossa terceira videoaula da disciplina de Sistemas Operacionais 1, turma do curso técnico em informática do IFMS. Nessa videoaula a gente vai tratar de alguns conceitos básicos de sistemas operacionais, ok? Material extraído aqui do livro Sistemas Operacionais Modernos, do Tannenbaum, capítulos 1.5 até 1.8, essa primeira parte aqui. Então, assim, importante destacar todo o programa de um computador, como esse aqui, é o Ocular, é um leitor de PDF, ele lê outros formatos de arquivo também, mas ele é um programa e ele está associado a um processo. Então, se eu lhe perguntar o que que é um processo, você vai me responder que o processo é um programa de execução. É um programa de execução que possui um espaço de endereçamento, ou seja, possui uma determinada memória, um conjunto de recursos, ele consome um tempo de CPU, ele tem ali algum recurso que está associado a ele, por exemplo, pode ser uma impressão, algo do tipo também, são recursos de hardware que estão associados a esse processo, tá? Uma lista de arquivos, que está evidente nesse aplicativo do Ocular, que está aberto um arquivo aqui, que é o arquivo da nossa disciplina, são os slides da disciplina, tá? Uma lista de processos relacionados, aí alguns tem, outros não, a maioria que tem interface gráfica vai estar algum processo relacionado, tá? Especialmente, isso aqui é fácil de enxergar quando eu estou num navegador dentro da web. Então, o browser, o navegador em si, ele é um processo, ele é um programa em execução. Quando eu estou rodando um vídeo ou tocando uma música, ele vai rodar algum outro processo para poder executar aquele vídeo ou tocar aquela música. Então, ou seja, são processos associados, tá? E aqui você tem bem claro essa informação, né? Eu tenho um processo que ele pode criar outro processo e esse processo também pode criar outro. Eu tenho uma árvore toda de processos, tá? No Linux é fácil visualizar esses processos com o comando top. Você vê os processos em execução, tá? E aí com a questão do usuário, porcentagem de CPU que está sendo usada, quantidade de memória, tá? O PID, que é o que a gente vai falar aqui agora, né? Todo processo tem um ID, um GID e um PID, que é uma identificação, esse D aqui de identificação, tá? Identificação do usuário, identificação do grupo e identificação do processo, que é o mais importante aqui, tá? Que é o PID, que é um número que representa esse processo, tá? Outra instrução aqui no Linux para visualizar isso é o PSLX, ele vai mostrar todos os processos que estão em execução, tá? Pelas PIDs ali, tá? E eu posso melhorar essa busca aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui a calculadora, o Kcalc, tá? Calculadora aqui do KDE. Eu vou dar aqui um PS ao X, aí esse pip, essa barrinha reta aqui, para combinar com esse outro comando chamado grep, Kcalc, beleza? Então, olha só, ele encontra duas linhas, né? Porque o próprio Kcalc aqui, esse grep Kcalc, ele também é um programa, então também é um programa que está em execução. Esse console aqui é um programa que está em execução, também tem um processo associado a ele, tá? E tem aqui o PID da nossa calculadora, que é esse 9433. Agora, olha só, 9433, gravem bem esse número. Eu vou utilizar esse comando chamado kill 9433 para fechar a nossa calculadora. Ok, esse kill, ele é como se fosse assim, matar o processo, tá? Agora eu vou abrir ela de novo. Então, olha só, o PID dele era 9433, né? Agora vamos lá, já deu processo inexistente, né? Vocês vão verificar o que acontece. Quando você fecha a aplicação e abre ela de novo, ela não necessariamente vai abrir com aquele mesmo PID. Pode até ser, bem improvável, tá? Mas o mais comum é que abra com um PID diferente. Então, cada processo que você abre, que você executa, ele vai ter ali um PID específico, ok? E é importante também saber que essa calculadora, o que que ela é? É um programa, tá? Mas o que que é esse programa? Calc. Ele também é um arquivo. Então, ele é um arquivo binário, tá? Um arquivo que a gente chama de binário executável que está dentro dessa pasta. ls espaço barra usr bin, tá? Então, dentro dessa pasta, eu tenho o Kcalc ali. Posso até colocar aqui um K asterisco aqui, ó. Tem bastante coisa, né? É, K
asterisco. Pronto. Aí vai diminuir um pouquinho. Ainda tem muito. Vamos colocar KC. Ah, agora já diminuiu. Aqui o Kacalc, tá vendo? Então tem vários programinhas aí associados, ok? São vários processos, não deixa de ser um arquivo também. Isso vai ser importante aqui nos nossos próximos slides. Espaço de endereçamento está relacionado com a memória principal do computador. Então, em muitos computadores, a maioria dos processadores são ou 32 ou 64 bits. Na verdade, a maioria hoje é 64 bits, tá? O primeiro processador 32 bits foi o 386. Antes dele eram processadores de 16 bits. Olha, mas o que tem essa quantidade de bits ali, tá? Está justamente relacionado com o espaço de endereçamento. Um processador de 32 bits consegue endereçar até 2 elevado a 32 bits de memória RAM. 2 elevado a 32 bits de memória RAM equivale aí a 4 gigabits de memória RAM. Quando foi anunciado isso, você pensava que jamais alcançaria esse valor, tá? Porque os 386 da época, a quantidade de memória que colocava neles era 1 MB, 2 MB, 4 MB no máximo. Um computador assim, com 4 MB de memória RAM era um baita de um computador para a época, tá? Aí, com a evolução, né, acabou esse limite se tornando uma barreira. E aí surgem os processadores de 64 bits que conseguem endereçar até 16, aí é uma quantidade absurda, né? 16 zettabytes de dados, de memória RAM. Hoje é uma quantidade absurda. Será que daqui 20, 30 anos vai continuar sendo? Vamos esperar para ver, né? Espero poder ver, né? Vamos lá. Memória virtual. Aqui no próprio top a gente visualiza aqui também, ó. Esse computador ele tem 32 GB de memória RAM, tá? Memória física, e tem a memória de swap, que é a memória virtual. O que é a memória virtual? A memória RAM, ela é como esse cartãozinho aqui, ó. Algo desse tipo assim, entendeu? Ele é uma peça física ali que está no computador, tá? E ela é a memória principal do seu computador. Se essa memória não é suficiente, então é criada a chamada memória virtual. Ele reserva, o sistema operacional reserva um espaço dentro do seu disco, dentro do seu HD, que é mais lento do que a memória RAM, tá? Reserva esse espaço para ser utilizado como se fosse memória RAM, tá bom? Então é um espaço, uma área que eles chamam de área de troca, por isso também tem o nome de swap, tá? Então memória virtual, memória de swap é a mesma coisa, tá? É espaço aí de memória virtual do computador. Ahn, Certo? Então, sistema de arquivos. Pessoal, não estranhe se a partir de agora vocês escutarem o som um pouquinho diferente, tá? Eu tive que dar um pause para continuar. Então, sistema de arquivos. Se eu perguntar para vocês o que é um sistema de arquivo, a resposta óbvia que vocês vão dar, pela definição de Tannenbaum, é um modelo agradável, claro e independente dos dispositivos de entrada e saída. Ok? E o diretório é um depósito de arquivos. Vamos ver isso na prática, como é que funciona, tá? Um sistema de arquivos ele é composto pelo diretório raiz, ele tem um caminho, tem o diretório de trabalho, permissões e um multipoint. Vamos abrir isso aqui no Linux para a gente dar uma olhada aí, tá? Clear. Então, olha só, eu estou num diretório ls-lha, esse aqui é o chamado diretório raiz, tá? É o Esse diretório raiz é onde todas as outras pastas aqui, todas essas pastas aqui, tá? Tudo que tem D aqui é uma pasta, é um diretório, não um depósito de arquivos, faz parte dessa raiz aqui. O meu diretório de trabalho atual é barra, ok? E aqui eu tenho vários diretórios. Eu vou limpar a tela aqui e vou acessar um outro diretório, Home Rafael. Então, nesse momento, tá? O meu diretório de trabalho é /home/Rafael, ok? Esse é o meu diretório de trabalho. E o caminho todo é /home/Rafael, ok? Quando que não vai ser? Vou voltar aqui para o barra. Nesse momento eu estou no diretório raiz, que também é meu diretório de trabalho. E a minha pasta de usuário, ela está localizada em /home/Rafael. Então, ou seja, o caminho todo, o caminho é esse aqui todo aqui, tá? /home/Rafael. O que mais tiver dentro dessa pasta, ó, o que mais tiver, ó, tem desenho aí também, né? O que mais tiver dentro dessa pasta
é o que faz parte do meu diretório de usuário, beleza? Mount point, o que é um mount point? Vou mostrar aqui para vocês no meu computador. Eu tenho aqui o disco rígido. Eu tenho 3 discos rígidos, tá? O disco rígido principal, ele está montado nessa partição barra. Então, ou seja, ele tem um ponto de montagem em barra. O segundo disco, que é um SSD, ele está montado nessa pasta aqui, nesse diretório todo aqui, barra ROM, média, Rafael, isso aqui tudo, tá? E o terceiro está montado aqui nesse outro caminho todo aqui. O que é isso? O que a gente quer dizer com isso? Quando você faz a montagem, por exemplo, um CD-ROM, um pendrive, ou aqui por acaso eu tenho também um pendrive anexado, ó, tá? Tem 2 pendrives aqui, ó. Tem esse aqui, tá? E tem esse outro aqui que tem um instalador do Slackware, tá? Esse outro aqui tem o Eclipse, microdados, tem alguns backups ali, certo? Então, ou seja, um pendrive, um CD-ROM, um outro HD, também tem uma estrutura de arquivos ali, tem um sistema de arquivos associado. Quando você faz a montagem desse dispositivo físico ao seu sistema, ele anexa e cria um caminho maior. Em Linux, normalmente fica na pasta MNT ou média, tá? É onde fica esse caminho anexado. No Windows, normalmente quando você coloca um pendrive, ele cria uma letra ali, letra D, por exemplo, disco E. Aquele disco E, F, por exemplo, é um pendrive que você colocou. Tá? Você vai lá, clica naquela letra que corresponde àquela partição, aquele dispositivo físico que você anexou. Ou seja, ele foi montado em uma unidade que é equivalente a uma letra. No Linux, ele é montado ele é distribuído no próprio sistema de arquivo ali, não tem uma partição separada ali dele, tá? Então fica aqui dentro de MNT, você passa a ter acesso ali a essas pastas. Então isso aí é um sistema de arquivo, tá, pessoal? Sistema de arquivo, então todas essas pastas aqui que a gente está utilizando, todas elas estão gravadas dentro do disco rígido do computador. Memória. Memória RAM, né? Esse aqui é um pouco da evolução da memória RAM. Memória RAM evoluiu muito também, tá, pessoal? Desde um circuito integrado até essas primeiras memórias aqui que tem até só um fiozinho aqui conectado. Memória SIM, 32 vias, 72 vias. Memória DIMM, né? Já é esse pente maior daí. E a memória DDR, o padrão mais moderno hoje, tá? A lei de Parkinson diz o seguinte: programas tendem a expandir-se de forma a preencher toda a memória disponível para contê-los. Eu até usei na nossa live um exemplo do dinheiro, né? Quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você gasta. Quanto menos você tem que enxugar para caber aí tudo dentro do recurso que você tem disponível, e mais ou menos assim também funciona a computação, tá? Como eu comentei, processadores de 32 bits, que vai desde o 386 e até o Pentium 4, poderiam endereçar até 4 GB de memória RAM. Processadores de 64 bits vai até 16 zetabit, tá? 4 gigabit e zetabit de memória RAM. Mais para frente a gente vai ver essa diferença entre bits e bytes, tá? Então, ou seja, uma quantidade absurda hoje, né? Mas a quantidade de memória RAM de 4 GB também era absurdo na época, quando surgiu aí os 386 na época, tá? Que endereçava só 1 MB. Então, talvez essa diferença aqui, os 4 GB para a época, era muito mais absurdo do que é esse 16 zeta para a gente hoje em dia, tá? Então, memória RAM. E existe também no computador uma chamada hierarquia de memória. A memória mais rápida do computador é chamada registradores. Acho que a gente já deu uma passada sobre isso também. Os registradores ficam anexados diretamente ali ao processador. Então serve direto para executar as instruções do processador, vem em quantidade pequena e é muito veloz. Opera ali na velocidade do próprio processador, tá? Fora isso, temos as memórias. Memória cache, cache ou cache, tanto faz, depende do idioma que você está pronunciando, tá? É a memória volátil, é muito rápida, ela é cara e muito rápida, e normalmente vem alguns megabytes por aí. Esse processador aqui, conforme eu já mencionei aqui em algumas situações para vocês, LSCPU, ele é um Ryzen 9 3900 XT, ele é um do Deca-core, um
baita de um processador. E eu não sei se ele mostra aqui a quantidade de memória cache que ele tem. Aqui, tá. Cache de nível 1, tá? 384 KB. Nível 2, 6 MB. E nível 3, 64 MB. Então, esse aqui é o cache desse processador. Então, no total aqui, ele tem cerca aí de 70 MB de memória cache. Ok? Então, só 70 MB, tá? A segunda memória aqui, a memória principal, é a memória RAM. Ela também é volátil, e aí vamos explicar o que é volátil. Memória volátil é aquela memória que ela só retém dados enquanto está o computador ligado, está energizado, tá? Desligou, acabou a energia, perde todos os dados que estão gravados nela, tá? Por isso que tem muito essa questão de, reinicia o computador que funciona. Porque geralmente quando você reinicia, o que acontece? Você descarrega tudo o que está na memória RAM, certo? Na memória cache aí também. Ela tem uma capacidade maior, né? Você consegue aí, por exemplo, essa máquina aqui tem 32 GB, mas o padrão aí você tem uma máquina com 8, 16 GB de memória RAM. A velocidade é grande também, é uma boa velocidade, só que muito menor que da memória cache, tá? E também tem um custo razoável. Memória cache aqui é uma das coisas que mais encarece o processador, tá? Aqui, quanto mais rápida também, mais cara. E em terceiro nível aqui, na hierarquia das nossas memórias, é o armazenamento em disco no estado sólido ou magnético. Esse aqui é um disco rígido padrão, tá? Ele, ele é ele é magnético, né? Então uma peça praticamente mecânica, tem um disco, faz a leitura, ligido isso aqui. Normalmente a velocidade é de 7.200 RPM, rotações por minuto, tá? Você consegue aqui ter, por exemplo, enquanto eu comentei aqui com vocês que hoje um computador aí com 64 GB de memória é um computador top, muita memória. O máximo que esse processador aqui consegue endereçar nesse momento é 128 GB de memória, tá? Que é o máximo que é possível colocar aqui nesse conjunto placa-mãe, processador, que vai conseguir funcionar, tá? Já o HD aqui, ó, de 128 GB. Aqui vai 1 tera, 10 tera, né, que seria 10.000 GB. Então, é uma quantidade bem absurda de dados. E normalmente, isso aqui é utilizado para dados do usuário. Vai estar seu sistema de arquivo, fica gravado aqui. Então, tem aí todo um processo. O computador ele vai puxar aqui do seu sistema de arquivo que está armazenado no seu HD para a memória RAM, para a memória cache. Então, ele fica fazendo esse trabalho todo aí para que esteja sempre na memória RAM e na memória cache aquilo que você está em uso. E aquilo que você for precisar no futuro, ele chama aqui do HD, certo? Ele acaba sendo mais barato também, tá? Mas é mais lento. O HD é hoje uma das peças que limita aí a capacidade dos computadores. Ok, pessoal? Essa parte aqui de proteção eu vou deixar para a nossa próxima videoaula, certo? Para a nossa próxima live. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, façam a lista de exercício que está no Moodle e qualquer coisa pode me chamar aí a qualquer momento. Um abraço a todos e até a próxima